Irmãos, rapidamente, por gentileza, eu peço a Deus que Deus traz paz ao seu coração, que Deus traz luz ao nosso entendimento, que Deus possa trazer no nome de Jesus, na nossa mente, nos nossos ouvidos, aleluia, uma palavra, para que ela possa ser caminho, para que nós possamos vencer qualquer tipo de trauma, qualquer tipo de obstáculo que, porventura, o mundo, o sistema ou a situação tenha tentado colocar contra a sua vida, amém? Então, se você puder, junto comigo, abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 4, aleluia, 1 Crônicas, capítulo 4, a partir do verso de número 9, se você encontrou, por gentileza, se for possível, se você pudesse colocar de pé, vamos fazer menção da palavra do Senhor, aleluia. Eu peço a Deus que que essa mensagem seja um rema na sua vida nessa manhã. Posso ouvir um glória a Deus? 1 Crônicas, capítulo 4, verso de número 9, de número 10, assim diz a palavra do Senhor: Jabes foi um homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: Ah, Senhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Aleluia. Diga comigo assim: Senhor, nessa manhã eu quero rogar a Ti que as minhas orações alcance os Teus ouvidos, para que a minha história, da minha família, dos meus familiares, sejam transformadas no nome de Jesus. Você pode dar mais um glória a Deus, um aleluia, pode se assentar no nome de Jesus, aleluia. Irmão, se eu fosse dar um tema a essa mensagem de hoje, eu colocaria: oração muda história. Você pode dizer comigo: oração muda história. Esta é uma das passagens, mais uma das passagens bíblicas, meus irmãos, em que o seu conteúdo, ele serve de lição e de edificação para as nossas vidas. O texto aqui, ele já é enfático, ele conta a história de um homem que desde o seu nascimento trouxe dores e sofrimento. Jabes, meus irmãos, o autor, o personagem aqui desse texto, ele é da tribo de Judá. E quanto ao seu nascimento, você percebe aqui no verso de número 9, que a sua mãe, ela não ergue um hino de louvor pelo nascimento do seu filho. Seu nome também não foi escolhido para homenagear uma celebridade, pelo contrário, sua mãe queria perpetuar na história do seu filho o sofrimento que ela enfrentou no seu parto. Alguns historiadores, alguns teólogos, eles vão pela linha de que ela coloca o nome dele de Jabes por causa da tamanha dor que ela sofreu no nascimento. Outros já levam uma outra linha, dizem que no nascimento de Jabes foi quando ocorreu também a morte do seu pai. Eu não quero me deter nessa situação, pelo contrário, eu quero deter no que o final da história vai nos conduzir. Então, meus irmãos, ela não celebra o nascimento do seu filho, ela não levanta um hino de louvor, pelo contrário, o seu nome, sua mãe queria perpetuar essa história, por isso que ela deu o significado
Por isso que ela deu o nome de Jabes, que o seu significado quer dizer: com dores eu dei à luz. Mas o que me chama a atenção é que a história deste homem não foi e não será marcada pela dor, mas sim pelo grande milagre de Deus na vida de Jabes. E eu quero profetizar nessa manhã, que a história que você está construindo, a história que Deus preparou para você, vai ser uma história de milagre, vai ser uma história de superação, vai ser uma história de vitória. Eu quero, no nome de Jesus, ser um profeta de Deus para a sua vida nessa manhã e dizer que a vitória vai ser algo real na sua casa. Aleluia! Assim como o personagem do texto, muitos de nós carregamos um peso na nossa vida, muitos carregam uma história de sofrimento, muitos de nós, quem sabe, já nascemos carregando o nome do fracasso nas nossas costas, na nossa identidade. Se nós olharmos para os nossos antepassados, quanto sofrimento eles sofreram, e parece que a história tende a continuar contra a nossa vida. Mas no nome de Jesus nós vamos descobrir, através da palavra do Senhor, que nós possamos decretar um ponto final no sofrimento. Todo tipo de maldição vai ser quebrada e renunciada, porque o que Deus tem preparado para esta igreja é uma vida de vitória, de triunfo e de grandes conquistas. E se você crê, dá um glória a Deus para estremecer os céus. Aleluia! A pessoa tem de tudo para deixar o fracasso, a tristeza e o sofrimento dominá-lo. Assim como Jabes, tudo caminhava para ser uma vida infeliz, mas ele seguiu em frente, cresceu e prosperou, através de uma ferramenta chamada oração. Diga comigo, oração. Acompanha comigo. Em uma época, quando Jabes nasceu, em uma época que as pessoas eram notadas pelo nome que carregava, Jabes mudou a sua história através da oração. Então eu quero que você guarde isso. A oração não muda apenas as coisas, oração muda pessoas e muda também histórias. Aleluia! Então não aceite passivamente a decretação da derrota em qualquer área da sua vida, mas que hoje eu e você possamos reagir, porque nós vamos ver que no texto aqui, Jabes ele reagiu contra tudo aquilo que era contra a sua vida, e ele venceu. Tanto é que no final do verso 10, a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração. Aleluia! Vemos no texto aqui que Jabes pediu 4 coisas. Jabes vira para Deus e fala: Deus, abençoa a minha vida, em vez de ter um prognóstico de dor. Jabes ele pediu a Deus mais influência, para que Deus alargasse as suas fronteiras, quebrando toda a influência imposta sobre ele. Ele também, na sua oração, ele pediu o livramento do maligno, que o passado de dor não influenciasse o seu presente, nem mesmo o seu futuro. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração e concedeu a ele tudo quanto ele pediu. Então, meus irmãos, nunca desanime, por mais que nós estejamos ali sofrendo, por mais que estejamos cansados, por mais que nós não vemos nenhuma luz ali, como diz no fim do túnel, eu quero te dizer, clame, ore a Deus, porque só Ele pode mudar a nossa história. Aleluia! Irmãos, eu venho de uma família que eles eram, antigamente, diz assim, a liderança de uma cidade antigamente era o prefeito, o padeiro, o açougueiro e o farmacêutico. A minha família tinha uma grande farmácia ali onde ela na cidade onde ela residia.
ela tinha bens, ela tinha propriedade, eles tinham de tudo. Mas por causa de uma maldição, meu avô morreu na bebida, a minha avó morreu na enfermidade, e para custear todos isso, eles foram vendendo farmácia, foram vendendo bens, foram vendendo propriedade, foram vendendo isso, aquilo outro, até no final de não ter mais nenhuma história para ser contada. A minha infância, 7 a 9 anos, 10 anos, a minha infância era a seguinte: eu e os meus irmãos, nós tínhamos o privilégio de entrar em uma padaria uma vez por mês, que era a condição que a minha mãe tinha de comprar um pão. Então, quando a minha mãe ia lá para receber a sua aposentadoria e a pensão que meu pai tinha deixado, nós ficávamos alegres naquele dia. Por quê? Porque no dia seguinte, irmãos, era uma briga, era uma corrida, era uma disputa, porque era a única oportunidade naqueles 30 dias que nós teríamos, meus irmãos, a oportunidade de entrar em uma padaria e poder sair com um pão feliz. Durante 30 dias, apenas um dia, irmãos, era a nossa alegria. Depois, era viver naquela escassez, naquela dificuldade, naquela situação difícil. Perdi meu pai. Meu pai morreu com 35 anos de idade. Deixou para minha mãe 4 filhos. A mais velha tinha 13 anos de idade. E nós éramos na sequência de a diferença de 2 a 2 anos cada um. Meu pai morreu com 35 anos de idade. Deixou 4 filhos para minha mãe cuidar. Nesses 4 filhos, a mais velha era a minha irmã de 13 anos de idade. E durante 13 anos de idade, ela passou por 11 cirurgias, ficando mais de 6 meses internada. Você imagina o que é isso? Só que dentro dessa família, havia uma pessoa, uma assembleiana, uma crente, a minha avó paterna. Todos os dias pela manhã, ela colocava a minha casa, a minha família na oração. Durante 15 anos de oração, durante 15 anos, aquela mulher orando, jejuando, pagando um alto preço, irmãos. Nós vimos a nossa história ser transformada por causa de uma oração de uma senhora de mais de 70 anos de idade. 15 anos passaram, 15 anos ali de joelho, 15 anos clamando, orando, 15 anos de persistência. Mas o que diz hoje é que valeu a pena, porque hoje eu tenho uma família, eu e os meus irmãos, nós podemos dizer, fomos libertos de todo mal. Uma oração mudou a história de uma família. E eu quero te dizer que a sua oração pode mudar a história de uma geração inteira. Aleluias! Aleluias! Veja bem, irmãos, Jabes, ele não ficou remoendo o passado. Jabes não ficou chorando porque minha mãe me colocou esse nome. Por que isso para mim? Jabes não ficou remoendo o passado. Ele não buscou um porquê. Ele buscou a Deus. Ele não ficou olhando onde que era o problema, não. Ele ficou olhando aonde vem a sua solução. Aleluia. Ele entendia que não podia mudar o seu passado,
mas poderia influenciar no seu futuro. Então eu quero te dizer, talvez você não consiga mudar o seu passado, talvez você não consiga mudar o passado de alguém, mas você pode ser uma grande influência para o seu futuro. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode bater no peito e dizer: eu posso ser uma influência no meu futuro. Aleluia, aleluia. Assim fez Jabes. Jabes, ele não pôde mudar o passado, mas ser uma influência para o seu futuro. Podem até ter manchado o seu passado, irmãos, mas ninguém pode estragar o futuro de Deus para a sua vida. Aleluias. Então, não lamente as perdas e humilhações, não fique acariciando o passado, mas lute para uma mudança de história. Seja profeta na vida de alguém agora. Olha para alguém, seja um profeta e fala com ele assim: não fique remoendo o seu passado. Mas fala, seja um profeta, declara para ele, seja enfático assim: olha, não fique remoendo o seu passado, hein? Aleluia. Mas continua lutando para mudar a história do seu futuro. Aleluia. Ainda que o passado, ainda que as dificuldades tracem um futuro ruim, ainda que o passado tente traçar um futuro pessimista para a nossa vida, ainda que o passado tenta traçar um futuro de derrota, eu quero te dizer, a última palavra é de Deus. E se Deus falou que você é mais que vencedor, levanta todo dia pela manhã como vencedor. Aleluia. Acredite nessa verdade, acredite nessa palavra. A dor que você possa estar sentindo hoje não é maior do que os planos de Deus para a sua vida. Aleluia. As dificuldades de hoje não são maiores do que os planos de Deus para a sua vida. Não dê atenção para o sofrimento, meus irmãos. Uma vida em Deus tem jeito. Aleluia. Eu até os meus 18 anos, eu era um tal de Dark. Quem é da minha idade aí, né, sabe o que é isso. Hoje eu estou com 55, com um corpinho de 55. Então todo mundo sabe o que é Dark. Calça preta, camisa preta, sapato preto, usava umas gargantilhas, meu cabelo batia aqui assim, e aí você tinha que fazer isso. Eu era assim, e minha mãe falou assim: meu Deus. Quando eu ia lá na minha avó falou assim: meu Deus, meu filho, você está com a cara do inferno. Deus vai mudar a sua história. E eu, amém. E não é que mudou? Não é que eu cortei o cabelo? E sabe como é que eu fui para cortar o cabelo? Eu moro em Santa Luzia desde meus 7 anos de idade. E aí, para tentar correr do serviço militar obrigatório, onde é que eu vou alistar? Santa Luzia. Cheguei lá, me alistei e saí alegre, feliz da vida. Chega a cartinha: você foi escolhido. E eu falei assim: uai, igualzinho mineiro, né? Uai, só. E eu escolhido para o exército, e fiquei tão com medo assim, que eu nem olhei o que era, e corri lá no local onde é que eu tinha alistado, para brigar com isso. Não, aqui é interior, aqui ninguém pega exército, não, tal. E fui lá, nesse tamanho, você imagina, né? Cheguei lá e falei: moço, aqui não é o interior, então aqui não pega exército, não. Aí o moço falou assim: verdade, você tem razão, aqui não pega exército mesmo, não. Eu falei assim: então, não, moço, é porque quando você alistou, a partir desse ano que você alistou, não é mais exército, agora é aeronáutica. Então eles estão pegando todo mundo aqui da região de Lagoa Santa. E lembra do que eu falei do cabelinho? Cheguei lá no quartel todo. Aí quando eles me viram, todo mundo me queria.
os barbeiros. Eu que vou cortar o cabelo. Não, vai ser eu, não é eu que vou cortar, eu. E fizeram, irmãos, imagina o que eles fizeram comigo. Cortava fio a fio, e eu chorava. E aí a primeira coisa que a oração fez, foi cortar os meus cabelos. Aleluia, aleluia. E aí começou o processo, com 22 anos de idade. A oração então deu um ponto final. Eu entrei na igreja, ergui as minhas mãos e declarei: Jesus é o meu Salvador. Aleluias, aleluia. Diga comigo, oração não só muda coisas, mas muda histórias. Aleluia. A oração, uma vida com Deus tem jeito. A sua vida tem jeito. As suas orações têm resposta. Deus tem uma história nova para cada um de nós. Então jamais desista de orar, jamais desista de falar com Deus. Deus não mudou o nome de Jabes, irmãos. Deus não foi lá no cartório. Deus não levou Jabes no cartório para mudar o seu nome. Deus não fez como fez com Jacó, com Abraão e outros mudando o seu nome. Deus não mudou o nome. Deus foi direto na história de Jabes. Deus não buscou outro caminho. Jabes não buscou outro caminho, meus irmãos. Ele buscou o caminho do altar. Diga comigo assim: é no altar que eu tenho a minha resposta. Aleluia. Jabes não buscou outro caminho, ele buscou o caminho do altar, ou seja, buscou a Deus, o caminho certo, e viu a sua história ser transformada. Deus não mudou o nome, Ele mudou a história de Jabes. E hoje eu quero dizer nessa manhã: Deus está aqui para mudar a sua história, mudar a sua história, mudar a sua história, mudar a sua história, a sua história, a sua história, a sua história, a sua história. E se você crê, dá um forte aplauso ao Senhor nesta manhã e diga: a minha história vai ser mudada a partir de hoje. Aleluia. Diga comigo: Deus muda a história. E foi assim que aconteceu com Ana, irmãos. Foi assim que aconteceu com Ana. Ela descobriu o caminho do altar e foi abençoada. Então entenda que é do altar que vem a nossa resposta. No altar, no altar de Deus está a solução para os nossos complexos, o cuidado e as saídas para aquelas causas que são impossíveis. Deus sabe o que precisa mudar para revolucionar a nossa história. Então põe a sua vida no altar, pois ainda existe um caminho aberto, e esse caminho se chama oração. Aleluia. Diga comigo assim: há um caminho aberto para me levar a mudança da minha história, e esse caminho se chama, como? Aleluia. Diga comigo: o caminho é a oração. Aleluia. Muitos estão mais preocupados em busca de mudança do nome do que mudança de história. É assim que Deus faz. Deus pega alguém que era vaidoso, cabelinho grande, usava a roupinha preta, roupão, quem sabe aí dos sapatos Kildare, era caro demais, meu Deus, você tinha que receber um salário, vender umas latinhas, né, pastor César, para inteirar e comprar esse sapato. E a gente comprava, porque queria mudar a minha postura. Mas Deus falou: meu filho, rapazinho de 1,66 m de altura, você quer mudar o seu visual, mas existe alguém orando para mudar a sua história. Aleluia, aleluia.
só uma grande bênção para compensar as grandes perdas por causa do nome manchado e um passado triste. Foi o que Jabes fez. Ele orou para que Deus o abençoasse grandemente. Olha comigo, irmãos, coloca para mim o verso de número 10, para vocês verem a oração. Olha como Jabes foi enfático. No verso de número 10, põe para mim, por gentileza. Olha olha a oração deste homem. Olha o que ele faz, porque Jabes invocou a Deus dizendo: olha, se me abençoares muito. Irmãos, Jabes foi direto na situação. Mantém por gentileza. Ele diz: ah, Senhor, me abençoa. Ou seja, é ele colocando um papel em branco nas mãos de Deus. Quando ele diz assim, porque Jabes invocou o nome dizendo: se me abençoares, é como Jabes estivesse dizendo assim: Senhor, hoje eu coloco nas tuas mãos uma página em branco, para que seja o Senhor a escrever a minha história e não o significado do meu nome. Olha aí, irmãos, olha o tipo de oração que Jabes fez. Ele fala: se me abençoe, Senhor. Ele está invocando a Deus, ele está colocando a Deus, se assim eu posso dizer, me permita, colocando a Deus numa parede, falando: Senhor, eu estou colocando nas tuas mãos uma página em branco, para que seja o Senhor a escrever a minha história, e não o meu nome que está lá no cartório. Ele faz isso, e ele diz mais, e aumente e amplie as minhas, e o meu termo seja ampliado. Ou seja, ele está dizendo, e que aumente as minhas terras. Ele pede a Deus que Deus seja aquele que vem escrever o seu futuro, e não o significado do seu nome. E diz mais: olha, e aumente as minhas terras, irmãos. Irmãos, quando ele escreveu isso, presta bem atenção, ele não estava remoendo, ele não estava triste, ele não estava ali parado chorando, ele não estava aqui lamentando. A situação dele não é só preocupado com aquilo que estava querendo decretar, não. Jabes estava passando um momento difícil. A sua família estava vivendo uma opressão do inimigo, os cananeus. Repara para você ver que ele não estava ali somente assim, andando triste, deprimido, cabisbaixo, só preocupado com isso, não. A situação, além dessa causa interior, havia ainda uma outra causa exterior. A presença do inimigo, cananeus, estavam lutando contra eles. Então, se você vê, Jabes não estava parado. Apesar de ter colocado o nome dele, tentado manchar o seu futuro, ele ainda estava vivendo essa opressão de um inimigo. Então ele continuava lutando, irmãos. Ou seja, nas dificuldades, as lutas, os problemas não são fatores para nos desanimar, nos fazer parar na nossa caminhada. A falta de resposta, a falta de solução, a falta de algo, irmãos, não são fatores para impedir de eu vir à igreja, de eu orar, de eu jejuar, de eu fazer aquilo para Deus. Não, pelo contrário, Jabes aqui continuava lutando. Então nós precisamos sermos firmes, apesar das dificuldades. Eu preciso continuar intenso no Senhor. Aleluia, aleluia. E ele diz mais, que as tuas mãos, olha, que as tuas mãos sejam comigo, que as tuas mãos me protejam. Ou seja, que o Senhor me guie, que o Senhor me proteja, que o Senhor me dê força. E ele diz mais, olha, no final: e guardando-me de males, e ele vai na raiz e me livra de sofrimento. Ele é enfático. Ele pede a Deus a bênção, dizendo, diga comigo, me abençoe. É o mesmo que dizer: Senhor, eu coloco nas tuas mãos uma página para que seja o Senhor escrever a minha história. E ele diz que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Ou seja, eu continuo ainda intenso, mesmo diante dessa situação, eu continuo intenso. Que o inimigo não me aflige,
E aí ele vai na raiz, e eu quebro agora. Quando diz, me livra de dores, o nome dele significa, em dores dei a luz. E diga, olha, e eu quebro agora todo o decreto que foi lançado sobre a minha vida. Diga comigo, Jabes foi enfático. Diga comigo, Jabes foi certeiro. Diga comigo, ele foi na raiz. E será que não é disso que nós estamos precisando hoje? Será que não é dessa situação que nós estamos precisando ir lá na raiz? Quem sabe nós ficamos ainda acariciando alguns desejos do mundo. Quem sabe nós ficamos ainda acariciando algumas vontades. Quem sabe nós ficamos ainda acariciando algumas coisas ainda que nos prendem ali naquele passado. Eu gosto, irmãos, eu sou apaixonado com som. Eu gosto de som. Eu gosto. Eu tenho um som lá em casa que um dia você vai lá em casa, tá? Você vai levar um bolo, você vai levar uma Coca-Cola, eu vou te mostrar o meu som. Mas eu gosto tanto, eu gosto de som, eu gosto de ouvir aquele som pesado, pastor. E lá em casa, certa vez, eu tinha umas caixas de som SP4, desse tamanho assim, mais ou menos, tipo isso aqui, só que é alta, é dois alto-falantes em cada, né, pastor César? 2 alto-falantes em cada e tal, e gostava lá. Eu tinha um rack mesmo de som, eu tinha uma WS, né? Quem sabe de som sabe o que é WS 4000. Eu tinha equalizador de 32 bandas, eu tinha tudo isso. Inclusive, irmãos, eu nem poderia comprar uma picape, né? Esses carros aí, né? Picape, porque se eu colocasse, eu ia colocar um sonzão nele, e aí a minha esposa também gosta de som, ela não ia andar comigo lá na cabine, não, ela ia querer ficar andando só lá em cima, né? Porque ela também gosta de som, e ia ficar dançando. Então eu gosto disso. E quando eu comprei, eu ficava toda hora, tinha que ir um técnico lá para equalizar. E quando ele ia equalizar, ele colocava as músicas deles, né? Aqueles batidão, ô pastor, estou colocando as minhas músicas aqui só para me testar, né? O grave e tal, o agudo. Mas na realidade, irmãos, todo dia ia, porque eu queria ouvir aqueles batidos do passado. Presta bem atenção. E aí ficava, todo mês tinha que ir lá. E ele colocava, eu ficava lá naquela nostalgia, lembrando do meu passado, daquelas músicas, daqueles batidão. Ah, meu Deus. Deus teve que mudar a história. E sabe o que ele fez? Ele não fez, né? Ele permitiu que a meningite atacasse a minha filha. E aí nós ficamos 14 dias no hospital, sem ouvir som, sem nada, desenganada pelo médico, vivendo as maiores dificuldades. E quando nós chegamos, que minha filha chegou em casa, tudo arrumadinho, e eu olhei para o som, o Espírito Santo de Deus falou comigo novamente: você vai continuar trazendo o seu passado para influenciar o seu futuro? Eu virei para minha esposa e falei: está vendo essa aparelhagem de som? Há mais ou menos 15 anos atrás, 15 para 20 anos atrás, meu som era avaliado em mais de 5 mil. E eu peguei, então eu falei com ele: está vendo toda essa aparelhagem? Faça o que você quiser com isso. Irmãos, minha esposa aprendeu a falar em línguas na hora. Ela, sério, sério. E abri mão de tudo, porque o passado estava querendo influenciar o meu futuro. Mas a oração da minha avó lá atrás não permitiu. E Deus falou: quem ora, eu tenho que agir. E a oração vai perpetuar até o final da minha carreira. Eu não vou permitir, a não ser que você permita, mas eu não vou aceitar o passado vir sobre a sua vida, porque existe uma oração depositada nos céus. Aleluia. Então, quando Jabes, ele foi direto na ferida, no final ele fala: me livra das dores. Quem sabe você nessa manhã
Tem alguma coisa lá no fundinho que nós precisamos deixar aqui no altar do Senhor. Aleluia. Jabes não fez uma oração vaga, ele foi específico, ele orou com um propósito, ele sabia que só Deus poderia receber, só em Deus ele poderia receber essa grande vitória. Saiba de uma coisa, quanto maior é o desafio, maior será a sua conquista. Quanto maior for a sua intensidade com Deus, mais de Deus vai ser derramado na sua vida. Quando fala que ele foi o mais honrado entre os seus irmãos, refere-se à sua coragem em lutar contra aquilo que estava querendo dominar a sua vida. Então, não seja intimidado pelos problemas, mas seja fortalecido nessa manhã pela palavra do Senhor. Jabes, meus irmãos, ele orou, ele foi ao lugar certo, ele pediu a pessoa certa, ele orou a um Deus que abriu o mar vermelho, a um Deus que deu comida no deserto, ele orou a um Deus que tira a água da rocha, a um Deus que opera maravilha extraordinária. Então eu te faço uma pergunta: o que seria impossível para um Deus que fez tudo? Não há nada impossível, não há nada que Deus possa mudar, não há história que possa ser reescrita por Deus, não há vida que possa ser transformada. Há um caminho novo para mim e para você nessa manhã, irmãos, e a chave, diga comigo, a chave para abrir essa porta se chama oração. Aleluia. Guarde isso. Quem ora a um Deus que está em cima não tem medo de nada que vem de baixo. Aleluia. Você liga a televisão, vai nos jornais, recessão, miséria, fome, catástrofe, guerra, luta, um monte de coisa, meu Deus. Se você espremer a televisão, é perigoso sair até sangue. Mas deixa eu te dizer, essas são as respostas daqui de baixo, mas eu e você vivemos com as respostas que vem do alto. Aleluia. O que vem de baixo, diga comigo, o que vem de baixo não atinge quem serve um Deus de cima. Aleluia. Afaste-se o medo do seu coração, não temas, crê somente e temas a Deus. Seja específico na oração. Uma oração vaga são iguais às flechas lançadas a ermo, sem direção, não atinge alvo algum. Ana foi específica na sua petição e Deus lhe fez mãe de filhos. Bartimeu, ele chega diante de Jesus e ele é específico, ele é claro, ele é enfático. Jesus vira e fala: que queres que eu te faça? Ele não fala: Senhor, me dá um cão de guia, me dá uma bengala, me dá um óculos escuro. Não, Senhor, eu quero a vista. Ele foi enfático, ele foi direto. Diga comigo, ser direto. Aleluia. A Bíblia está cheia de orações específicas. Então faça a sua e seja abençoada pelos favores dos céus nessa manhã. Aleluia. Muitos de nós aqui hoje precisamos de ter a nossa história mudada. Ou quem sabe você está aqui nessa manhã clamando por alguém que precisa de ter a sua história mudada. Eu quero te chamar você, eu quero te fazer um convite nessa manhã. Se você não quer somente mudar o seu nome, mas se você quer ter mudança de história, se você veio aqui em busca de mudança de história para a sua vida, mudança de história para a sua família, mudança de história para seu familiar, ou para qualquer pessoa, ou para qualquer situação,
Aleluia. Faça como Jabes. Jabes não foi ao cartório, Jabes foi para o altar. Eu quero te convidar, você, sai do seu lugar nessa hora, venha para o altar e deposita a sua história, a sua vida, para que Deus possa mudar a sua história. Se você quer mudança de história nessa manhã, eu quero te convidar, venha para o altar no nome de Jesus. Aleluia.